Você vai ficar com a gente ou vai sair? Não, vou sair. Vou daí, Dando ordem mas tudo. vou passar. Conterrâneo, tudo bem. Sim, sim. Minhas amigas. Amigas e amigos do MDB, convidados da FUG para esse evento. Em primeiro lugar, dizer para vocês que é uma enorme alegria, né, participar desse evento hoje, que culmina todo o processo de discussão que fizemos ao longo do ano, no país inteiro, mais de 20 reuniões em todas as regiões desse país, um grande esforço para discutir um projeto para o futuro do país. Uma coisa que é inédita na história do MDB e de outros partidos do Brasil. O que nós vamos apresentar hoje ao país é resultado de muita discussão, inclusive com especialistas de vários temas que participaram conosco, de mais de 30 reuniões virtuais, discutindo e aprofundando cada tema de interesse do nosso país. Nós não vamos adiante com essa guerra ideológica e cultural histérica que está instalada. Nós precisamos de programa que enfrente as questões reais do povo brasileiro. E temos o privilégio hoje aqui de discutir o tema que eu, pessoalmente, reputo o mais importante deles, que é o tema da educação e do capital humano. Se a gente for olhar a experiência de desenvolvimento das nações que atingiram o patamar de nações desenvolvidas, não há nenhuma exceção. Todas elas fizeram investimento em capital humano. Nenhuma nação atinge a condição de uma nação desenvolvida, de uma nação justa, de uma nação democrática, sem investir nas pessoas, sem investir no seu povo. E temos hoje aqui dois conferencistas, que é um privilégio para a gente receber. Está aqui Fernando Santos, pós-graduado em Direito, diretor de uma área importantíssima, que é a Diretoria de Economia da Cultura, da Secretaria de Cultura de um estado riquíssimo em cultura, que é o estado da Bahia. E temos aqui Rafael Brito, que foi secretário de Educação de Alagoas, secretário de Desenvolvimento Econômico, deputado federal, membro da Comissão de Educação e presidente da Frente Parlamentar da Educação desse país. Então, para a gente é um privilégio poder contar com os dois aqui. Eu vou passar inicialmente a palavra para Fernando, depois para a Rafa, e depois a gente abre para o público, para que possamos fazer interação em relação a esse tema tão importante para o nosso país. Então, com a palavra agora, o nosso companheiro Fernando Santos. Bem, bom dia a todos e todas. Bem, primeiro eu quero deixar registrado que é uma grande alegria estar aqui com vocês, uma grande responsabilidade, o público extremamente qualificado, em um momento em que o nosso país precisa ouvir, né? Precisa ouvir e pensar as estruturas que vão definir o futuro em um ambiente de serenidade. Quando eu estava lá fora, me perguntaram uma palavra que poderia definir o que o país precisa, e é de serenidade. O Brasil precisa de sabedoria na forma de pensar e comunicar o que se quer, o que se estrutura, em um ambiente de divergência salutar. Estava conversando aqui com os colegas que hoje em dia é muito difícil debater, né? E existem instrumentos que são fundamentais quando a gente pensa a temática de primeiro emprego, educação, tecnologia. E eu preciso trazer para vocês aqui o meu lugar de baiano, que trabalha na cultura e que hoje participa de um processo importantíssimo, que é o processo de formação da primeira empresa pública de audiovisual deste país, em nível estadual, que é a Bahia Filmes. Temos experiências municipais com a SP Cine, com a Rio Filmes, mas lá na Bahia estamos construindo uma empresa pública para trabalhar a política de audiovisual, não apenas trabalhar o cinema, deputado, não apenas para trabalhar o cinema, mas para trabalhar a formação, a qualificação e trabalhar a cultura do e o audiovisual enquanto instrumento de transformação social e desenvolvimento econômico. Eu acho que nós precisamos ter um olhar bastante cauteloso para essa temática, para a temática da cultura, porque a cultura ela é um instrumento não apenas de resistência, como a gente gosta de falar na rua, né, mas de transformar e perenizar aquilo que nos constitui e o que nós entendemos enquanto gestores, enquanto uma política de Estado aliada a ideais democráticos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de alguns problemas que a gente precisa ter em mente e refletir na hora de construir essas políticas, né? Mais uma vez, nós estamos perdendo a capacidade de escuta, né? Ontem, eu estava participando de um seminário em que eu dizia
da importância do nosso legislativo como um instrumento garantidor do plano de eficácia dos direitos culturais. Muitas vezes nós temos normas que existem, que são válidas, mas que não são eficazes, políticas que existem, são válidas, mas não são eficazes, e a estruturação de um mecanismo desse porte, construído de uma forma democrática, dialética, ouvindo o campo, né, trazendo a perspectiva de valor e de governo, ela permite que toda a cadeia produtiva seja fomentada, seja exercitada, seja qualificada, porque uma empresa de audiovisual e uma política pública de cultura, ela não é só apenas aquele fim que a gente está enxergando. Nós não podemos esquecer que a cultura entrega mais em recursos para esse país do que a indústria automotiva, estudo do Itaú Cultural. Nós precisamos entender que nós precisamos criar mecanismos e políticas públicas que tenham a capacidade de produzir dados que norteiem o futuro dessa política para que nós possamos olhar com longevidade e até na hora do campo de defesa fazer uma defesa com a Secretaria de Fazenda da vida e com quem discute a questão do dinheiro, mostrando o retorno sobre o investimento, como a gente fala no campo privado. É importante que mecanismos como esse tenham territorialidade. E quando eu falo da Bahia Filmes, eu falo de um ponto, tá? Mas eu estou falando de uma política de cultura geral, né? Escritórios de capacitação, de que façam incubação, todas essas são políticas públicas possíveis, viáveis. Lá na Bahia a gente tem o exemplo do Escritório Bahia Criativa, que trabalha o empreendedorismo cultural nos nossos 417 territórios, municípios e nos 27 territórios de identidade, né? Levando para a base a formação para que essas pessoas saiam da informalidade. Porque é importante dizer, acredito que muitos saibam, mas o trabalho no campo da cultura é um trabalho extremamente informal e que acaba, em muitos casos, se tornando a segunda ou terceira fonte de renda da pessoa. Não se torna a maior fonte de renda. E quando a gente fala de Bahia, quando a gente fala do Pernambuco, quando a gente fala do Alagoas, a gente fala de estados que têm potência, né? Aqui eu estou sendo territorialista, tá? Por isso que eu falei do nosso Nordeste. Mas é muito importante que nós pensemos essa política de uma forma ampla, que nós possamos ouvir as particularidades desses territórios e desses povos, porque a gente coloca essas pessoas no mercado de trabalho, nós trabalhamos tecnologias, né? Porque quando a gente fala, voltando para o audiovisual, a gente fala muito de trabalho com tecnologia, né? A gente trabalha muito com as estruturas de renda farm, a política de games. As pessoas esquecem, a política de jogos é uma política que está inclusa no audiovisual e que nós não temos olhado para a política de jogos da forma mais assertiva possível. E nós precisamos lapidar e ouvir as pessoas e ouvir a juventude que está produzindo isso, né? Esse é um ponto. Muitas vezes nós nos encastelamos em nossas verdades, né? Eu já tenho 40 anos, então digo que eu já não sou esse jovem todo, mas a gente se encastela em determinadas verdades e perde a capacidade de ouvir as pessoas que fazem hoje, que têm uma nova perspectiva da realidade. Dentro do campo cultural, isso é fundamental, porque é dinâmico. É extremamente dinâmico. Eu vou falar aqui da Bahia. Imaginem que a Bahia, você sai de Salvador, desce 800 quilômetros, você está na Bahia. Você sai de Salvador, sobe 800 quilômetros, você ainda está na Bahia. Você tem uma Bahia que é a Bahia soteropolinizada, que todo mundo conhece, né? Você tem uma Bahia no extremo sul, que é muito mais próxima do estado do Espírito Santo, com outra perspectiva cultural, com outra forma de fazer e de existir. E você vai para o oeste do estado, você tem uma Bahia que, inclusive, é um pouco gaúcha. Porque você vai para Luiz Eduardo Magalhães, né? Eu fui pela OAB uma vez para um evento, a confraternização, as pessoas estavam tomando chimarrão e ouvindo o vaneirão, né? Então, assim, vamos pensar uma política cultural centralizada no que a gente acredita que é? Não. Precisamos expandir o horizonte, e essa expansão de horizonte se faz tão somente com a capacidade de oitiva e de estruturação de medidas eficazes. Então, é muito gratificante poder trazer essas provocações e estar aqui contigo, deputado, para fazer essa construção, porque existem mecanismos e políticas que podem ser repercutidas e reverberadas ao longo desse país por uma estrutura tão fundamental para a democracia, que é a estrutura que dá voz e norma à vontade popular. Então, e falar da cultura é falar de um instrumento extremamente relevante, porque é o que nos faz pensar.
É a cultura que faz com que nós tenhamos a capacidade de aceitar, de insurgir, de questionar, de utilizar de todos os mecanismos que a vida e a sabedoria da vida e da rua nos dá para nos eternizar na história. Então, uma política de cultura de audiovisual que nós temos hoje na Bahia, né, a criação da Bahia Filmes, e que nós esperamos que os demais estados do país criem as suas empresas estaduais, vai trazer muita dignidade ao nosso povo. Vai ser um instrumento de fomento de tecnologia, de educação, de primeiro emprego, porque de geração de renda. Porque quando a gente fala de audiovisual, a gente fala das crianças que estão com seus celulares, fazendo seus podcasts, produzindo conteúdo, gerando riqueza, pagando imposto, transformando a vida das suas famílias e dos seus territórios. E a política pública tem que chegar para essas pessoas. Precisa chegar. Você pega uma empresa pública de audiovisual, por exemplo, e você pode fazer uma interconexão com sistemas das escolas. Lá na Bahia nós temos escolas de tempo integral, que são escolas que têm teatro, que têm projetores, e você faz um circuito de cinema custeado pelo poder público para poder fazer com que a cultura, as produções locais e até internacionais cheguem de forma acessível a essas pessoas e que elas possam ter uma cosmovisão da vida. Sabe? Porque é muito legal as crianças irem assistir Lilo e Stitch. É muito bom, muito divertido, né? Mas elas precisam assistir Deus, o Diabo na Terra do Sol. Elas precisam assistir o que está sendo produzido e tem sido produzido há bastante tempo nesse país, para que elas possam, inclusive, acreditar, se enxergar e acreditar. Porque o audiovisual, centralizando nele, até para finalizar minha fala, porque advogado fala muito, é uma coisa terrível, e lá na Bahia tem uma máxima que a gente diz: abençoados sejam os oradores breves, né? Eu nunca tive essa bênção, mas o audiovisual ela é um instrumento de soft power. Ele é um instrumento de poder. Ele é um instrumento de comunicação de valor. E quando políticas se aliam a um soft power, a um instrumento de comunicação de valor, a possibilidade de impulsionamento de valores e dinâmicas é infinita. Ela é realmente infinita. Não vamos esquecer, vou dar um exemplo pessoal. Minha ex-esposa é viciada em doramas. Ela saiu com o marido e com um grupo de amigas para ir para a Coreia do Sul, para poder ver os lugares que ela via nas séries. Se isso não é soft power, se isso não é poder, se isso não é você recolocar um território inteiro no olhar global, eu não sei o que é. Os Estados Unidos é lido para o mundo pela política do mundo, porque nos filmes que nós assistimos o tempo todo, né, quem decidia tudo era o presidente dos Estados Unidos. Isso é poder. E esse poder está se perdendo em nossas mãos. E eu acho que com essas reformas, esse momento de retomada do campo cultural que tem acontecido através dos movimentos do governo federal, isso precisa se restabelecer, precisa se fortalecer, porque ganharemos todos, ganharemos todas, porque é contar a história, né? E tem uma frase que eu vou finalizar, que eu adoro essa frase, que diz que só é contador, cantador quem traz no peito a cor e o cheiro de sua terra, a marca de sangue de seus mortos e a certeza de luta de seus vivos, né? E cultura é isso, né? Nada mais, nada menos do que isso. Muito obrigado, gente. Antes de passar a palavra para o nosso Rafael Brito, eu quero registrar aqui a presença do deputado Alceu Moreira, presidente da FUG, e dizer a você, Alceu, aqui, nesse momento, publicamente, que eu quero parabenizar você pelo belíssimo esforço que você liderou de promover uma discussão política nesse país inteiro, quando muita gente não acreditava. Nós fomos a praticamente todos os estados do Brasil, enfrentar auditórios lotados para discutir um projeto para esse país. E parabenizar por isso, e lhe parabenizar também por ter colocado a educação como um dos temas centrais desse projeto. Não há experiência de transformação nacional sem investimento em educação. Então, parabéns. Para nós chegarmos aqui hoje, foi preciso da sua liderança, da sua persistência, da sua obstinação, e hoje o MDB pode comemorar esse momento que nós estamos vivendo, de oferecer um projeto para o nosso país. Parabéns.
Com a palavra, o nosso deputado federal, presidente da Frente Parlamentar pela Educação, ex-secretário de Educação de Alagoas, Rafael Brito. Muito obrigado, Raul. Falar de educação do seu lado é sempre fácil, porque se eu errar, o Raul depois me corrige, ou se eu for por um caminho que eu não esteja completando, ele complementa. Então, você que é um grande especialista, Raul, e é sempre bom estar com você. Parabéns, Fernando. Parabéns ao seu por esse momento. Acho que é um momento muito importante, né, que outro partido político, né, tem feito encontros como tem feito hoje o MDB, né, encontros que propõem ao país um caminho de desenvolvimento e um caminho de, principalmente, pacificação e unificação, que eu acho que é isso que todos nós sonhamos, né, Ricardo, doutor Vanderlei. Acho que é isso que a gente sonha hoje, né? A gente vê um país dividido, com pessoas à esquerda e à direita apaixonadas e sem fazer juízo de valor. Paixão não tem mérito, né? Paixão não tem justificativa, paixão é paixão. E a gente fica tentando unir esses pensamentos no que o país precisa. E a gente, Raul, tem uma sorte, viu, Fernando? Porque se tem uma coisa que une os divergentes é a educação. Quando a gente fala de educação, um tema da educação, normalmente as pessoas têm mais propensão a se unir, a tentar buscar um pensamento comum. E foi assim, né, Alceu, durante esse ano inteiro, né? A gente produziu uma série de projetos de lei, entregou para a sociedade, inclusive um seu, que é o projeto de lei hoje que impede o uso de telefone celular dentro de sala de aula. Essa é uma grande entrega para o país, né? Os índices de aprendizagem já têm melhorado muito. A gente recentemente agora aprovou o Sistema Nacional da Educação, esperado pela sociedade. Eu fui o relator, esperado pela sociedade desde a Constituição de 1988. É um projeto que tramita na Câmara dos Deputados em projeto de lei desde 2007, Raul. Desde 2007, ninguém, doutor Vanderlei, foi para votar, tira, vai para votar, tira, anda, não volta. Ninguém conseguiu aprovar, e a gente conseguiu aprovar Alceu com a ajuda do MDB, da bancada do MDB, da bancada de uma série de partidos que, como eu disse, quando se trata de educação, se unem em busca de um bem comum. E a gente, óbvio, né, sabe, entende que o Brasil precisa pensar o Brasil, é óbvio. Mas o Brasil precisa pensar o Brasil, como o Alceu bem falou agora há pouco, sob o prisma da educação. E tem tudo a ver com esse painel que a gente está falando aqui agora. Educação, capital humano, produtividade, desenvolvimento, um país mais forte, um país mais justo, um país mais igual. E nada disso, absolutamente nada disso, será construído ou entregue para qualquer que seja a geração sem que a gente, de uma vez por todas, possa tirar a educação do discurso de todo mundo e passar a educação para a prática de todo mundo. Porque a educação está no discurso de todos, todos. Principalmente no momento de campanha eleitoral. Aí não tem jeito. Todo mundo é educação, vamos valorizar, vamos isso. A Coreia, não sei o quê, lá. Todo mundo tem essa conversa. Todo mundo, até quem não sabe nem o que está dizendo. Mas a educação está no discurso de todos e, infelizmente, não está na prática de todos. E aí esse é um grande desafio, né? Colocar a educação na agenda do país, na agenda do governo federal, na agenda dos governos estaduais e na agenda dos governos municipais. E aí é a agenda mesmo, né? Entrega, melhoria. E há uma série de ações que a gente precisa fazer. O Raul bem sabe, a gente já avançou muito durante esses últimos tempos. O Brasil avançou, os estados avançaram, os municípios avançaram. Alagoas, inclusive, é um grande case de sucesso de educação nesses últimos anos. A gente sempre teve, sempre, em todas as métricas, o pior IDEB do Brasil. Do nosso melhor resultado antes de 2016, Ricardo Santa Rita, a gente tinha sido o vice-pior, vamos dizer assim. A gente tinha sido o penúltimo, doutor Vanderlei. E, no ano passado, a gente teve o 9º melhor IDEB do Brasil. E eu estou muito confiante no IDEB desse ano, Raul, que trará Alagoas entre os 5 melhores resultados de educação do nosso país. E é uma transformação que a gente foi fazendo desde o governo Renan Filho, desde 2015, com uma série de entregas diferentes,
passando agora pelo governador Paulo Dantas, que também tem essa visão voltada para a educação, para o desenvolvimento da educação, para a valorização do professor, para ouvir quem está no chão da escola. E essas experiências de Alagoas se transformaram em programas exitosos que o Brasil adotou hoje, como, por exemplo, o Pé de Meia. Todo mundo hoje conhece o Pé de Meia e reconhece no Pé de Meia um programa importante, Fernando, para manter o jovem dentro de sala de aula. Mas pouca gente no Brasil ainda sabe que o Pé de Meia, na verdade, começou em Alagoas, ainda em 2020, em 2021, doutor Vanderlei, quando foi feito o primeiro pagamento do programa, que lá a gente chama Cartão Escola 10. E os resultados, Raul, você sabe, a gente até 2020, ou seja, até existir um programa que financiasse a presença do jovem dentro de sala de aula, Alagoas formava aproximadamente 23 mil alunos no ensino médio por ano. 23 mil alunos. No ano passado, formamos 47 mil alunos. Mais do que o dobro. Então, esse número vem crescendo. E o que aconteceu em Alagoas vai acontecer com o Brasil, com o programa Pé de Meia. Então, a gente resolveu um primeiro problema, que é colocar o jovem na escola e fazer com que o jovem termine o ensino médio. Acho que isso era o ponto principal. E aí eu chego aqui, Raul, para um ponto que eu só estou falando isso porque a semana passada foi a Semana dos Professores e eu conversei com muitos professores, a gente aprovou um monte de projeto de lei importantíssimo, mas aí alguns professores, sempre quando a gente fala de cartão Escola 10 ou de Pé de Meia, fala assim, mas frequência em sala de aula, conclusão do ensino médio, por que não nota? Não, por que não premiar o aluno pela nota, pela média geral ou por qualquer outro critério que seja nota? E aí eu sempre gosto de falar isso, porque esse não é o critério mais justo. Porque tem muitos alunos no Brasil inteiro, nos rincões do nosso país, nas capitais, nas médias cidades, que não têm condição de tirar nota boa, falando como todo mundo entende, não é porque não quer, não é porque não se dedica, é porque a vida não deu a ele essa condição. A vida não deu a ele um prato de comida antes de ele ir para a escola. O pai não deu a ele o apoio que ele precisa para ir para a escola, muitas vezes não por ruindade, mas porque nem recebeu isso, e é difícil dar o que não se recebe. Então, seria muito injusto o MDB criar em Alagoas um programa como esse e entregar apenas ao jovem que tirasse nota boa, porque a gente estaria punindo esse outro jovem que eu citei agora há pouco, duas vezes. Uma, por excluí-lo do programa, e outra pela condição que a vida lhe deu. Então, é importante que a gente construa, Raul, esse tema de educação, sempre olhando para quem mais precisa. A gente tem que avançar em muita coisa, já concluindo aqui esse meu pensamento inicial, mas, assim, a gente avançou com a frequência. A gente precisa avançar muito agora, Raul, com recomposição de aprendizagem. A gente está vivendo outro momento decisivo no Brasil, que é algumas pessoas defendendo a reprovação, e outras não defendem a reprovação, como eu. Eu não defendo de forma alguma. A reprovação do Brasil, no mundo inteiro, não trouxe melhoria de resultado da educação. E os melhores países em educação no mundo não reprovam ninguém. Singapura, por exemplo, estive lá agora tem 60 dias, doutor Vanderlei. Nos 7 últimos anos consecutivos, a melhor educação do mundo. Ninguém é reprovado. O que é que acontece com o aluno de Singapura que não está acompanhando a média? Recomposição de aprendizagem. E esse é o tema que o país precisa ter agora. Começando desde o Fundamental 1, do Fundamental 2, passando pelo ensino médio, é a gente focar, unir os nossos esforços em recomposição de aprendizagem. Não deixar ninguém para trás. Lá, Raul, sabe como é que eles fazem? Lá não tem turma fixa. Eu achei fantástico essa ideia, e isso tem como ser replicado no Brasil aos poucos, não de uma hora para outra, meu querido amigo Ricardo Santa Rita. Lá a turma, ele divide o aluno em 3 níveis por matéria. Então eu posso ser um aluno mediano em geografia e você também ser um aluno mediano em geografia. A gente é colega de turma de geografia. O Raul é um aluno excelente em geografia e o Fernando é um aluno excelente em geografia. Eles são colegas de turma, na turma excelente em geografia. E alguém
Aí não vou citar ninguém, porque o cara diz, pô, é sacanagem, o cara me botou como aluno ruim, pô. E alguém que não está nessa sala é um aluno ruim em geografia, com outro que não está nessa sala é um aluno ruim em geografia, e está na turma, doutor Vanderlei, dos piores alunos em geografia. Mas esses piores alunos em geografia podem ser os melhores alunos em matemática. E eles fazem parte da melhor turma de matemática. E, consequentemente, isso cria um sistema que faz com que eles extraiam dos melhores alunos maior conhecimento. A turma para os melhores alunos, a prova é mais difícil, o conteúdo é mais pesado. Não é que assim, não, tu já é bom aqui, fica aqui, tu vai levando. Não, ele extrai do cara que é bom em matemática o conteúdo de matemática bom. Extrai do cara que é bom em geografia o conteúdo de geografia bom. E extrai do cara mediano o mediano, extrai do mínimo o mínimo. O mínimo. Por que isso? Estimula o aluno, porque ele não se sente inferior a ninguém, porque muito dificilmente ele vai estar na pior sala de todas as matérias, mas se ele tiver nessa sala, tem 2 professores, tem reforço, tem uma prova mais fácil, sim. Então essa é uma forma humana de ver as coisas, e é isso que dá resultado. E aí eu sou como o Raul disse, eu sou o presidente da bancada da educação no Congresso Nacional até março do próximo ano, Raul. Eu não vou enfrentar uma nova eleição, eu vou querer que alguém fique no meu lugar. Para o ano eu quero pensar na minha eleição em Maceió. Eu quero estar lá em Alagoas. Mas, assim, eu não tenho essa visão. E os resultados me mostram, e quanto mais eu pesquiso, e quanto mais eu vou atrás disso, que não é rigidez, não é cobrança, não é ser duro que faz com que um aluno renda mais. É o contrário disso, é estender a mão, é entender, é aceitar, é entregar atenção. Eu acho que esse é um caminho que a gente vai ter que construir, esse é um desafio que a gente vai ter que construir, Raul, no nosso país, nessa próxima quadra, tratar de recomposição da aprendizagem, valorização de professores, e aí só por fim mesmo, que a gente não pode falar da educação no Brasil sem falar de valorização. A gente precisou, semana passada, aprovar um projeto de lei, que é meu, inclusive, na Câmara dos Deputados, que obriga o gestor a pagar o piso do magistério ao professor contratado. Mas isso já está na Constituição. Mas a gente ainda tem 640 e poucas cidades no Brasil que não pagam. E não está certo, Santa. Não adianta, isso não está certo. Você não pode pegar um professor de matemática igual ao outro e pagar de forma diferente. Não é que ele tem que receber igual ao efetivo. O efetivo tem uma carreira. O professor temporário tem que receber, no mínimo, o piso do magistério. E uma coisa que é muito danosa na contratação do temporário é que o temporário é contratado por 10 meses por ano. Não participa de planejamento pedagógico, não cria vínculo com a comunidade escolar, não conhece o aluno, o pai do aluno, a evolução do aluno, não sabe de nada. Ele, uma hora, está cobrindo buraco na escola Elza Soares, na outra escola ele está tapando buraco. E aí não tem jeito, a gente vai continuar dando murro de faca, dando murro em ponta de faca. Enquanto a gente continuar dando murro em ponta de faca, a gente não tem um país desenvolvido, a gente não tem produtividade, a gente não tem um trabalhador bem formado, a gente não tem um técnico bem formado, a gente não tem um bacharel bem formado, e a gente continua discutindo, conversando coisas que não produzem e não entregam mudança para a nossa sociedade, perdendo tempo e fazendo essa corrupção de finalidade do trabalho do legislativo e do poder executivo, perdendo tempo e dinheiro público com discussões que não melhoram a vida do nosso país. Eu acho que era isso. Obrigado por ter me estendido, Raul. Acho que era isso. Antes de passar a palavra para quem quiser fazer uma intervenção, eu quero subscrever o que você acabou de falar, Rafa. O Brasil tem simplesmente a 4ª maior taxa de aprovação do mundo. E os outros 3 que estão na frente são 3 países do mundo árabe. É o Líbano, o Marrocos e o terceiro que não me ocorre agora. Mas são 3 países do mundo árabe. O Brasil já é o 4º país do mundo que mais reprova. E gente que não estuda o tema, gente que não conhece o tema, gente que não se aprofunda no tema, está na Comissão de Educação querendo aprovar uma lei, né, que impõe um aumento das taxas de reprovação no Brasil, para afugentar essas crianças da escola e para colocá-las na rua, onde nada de bom elas vão aprender. Eu quero registrar aqui também a presença
deputado estadual, ex-vice-governador de Alagoas, e unanimidade da política de Alagoas, o doutor Vanderlei. Quero registrar aqui a presença do ex-deputado federal, ex-prefeito de Três Rios, no Rio de Janeiro, Celso Jacó, meu colega de gabinete, inclusive, na Câmara dos Deputados, o vereador e futuro deputado federal de Pernambuco, pelo MDB, Samuel Salazar, que está aqui, a Adriana Vasconcelos, que é vice-presidente do MDB de Pernambuco. Queria fazer um outro registro sobre a sua fala. Eu estou na política há muitos anos e acompanho os dados da política no país. Vocês fizeram um trabalho revolucionário em Alagoas. Alagoas tinha os piores indicadores do Brasil em tudo que você fosse colocar em cima de uma mesa. Indicadores de violência, indicadores de educação, indicadores socioeconômicos, e vocês fizeram uma revolução em Alagoas nesses últimos 10 anos. É importante que se registre isso. A palavra está aberta. Quem quiser se inscrever, eu vou levar o microfone. Você vê? Pronto. Eu queria pedir só que se identificasse o nome e o estado. Bom dia a todos. Sou do Paraná, atualmente resido em Curitiba, mas eu sou do interior do Paraná, sou da Pitanga, cidade lá do interior do Paraná. Fui professor do segundo grau, trabalhei nas agências de trabalhadores, com qualificação profissional. E o grande X da questão sempre que me esbarrava, e depois é uma pergunta para o deputado, é a questão do ensino fundamental. O discurso é um e a prática é outro. E o ensino fundamental no nosso país está na esfera municipal. É o ente mais fraco da federação. Então, na minha concepção, a questão da educação no país, ela passa primeiro pelo ensino fundamental. Aí vem uma pergunta, deputado. Os indicativos do IDEB, o senhor falou do ensino médio, e do ensino fundamental de você? Eu falei geral. No geral, vocês melhoraram. Então, consequentemente, vocês melhoraram no ensino fundamental? Hoje Alagoas é o nono. Do ensino fundamental? Geral, somando os dois na média geral do IDEB. Então, parabéns. Por que eu digo isso? Quando eu participava de qualificação de mão de obra, vinha os cursos, trazia o pessoal, fazia curso de qualificação. Teve um curso lá que veio o cidadão fazer curso, meu conhecido, militante político do MDB, morador de uma vila rural, vendia sorvete na rua. E aí eu cheguei para ele, Jurandir, está gostando do curso? Eu estou, doutor, estou gostando do curso. Mas amanhã eu não venho. Digo, mas me conta por que você não vem, Jurandir? Você está gostando do curso, custo gratuito? Doutor, eu não sei ler. Eu não sei ler. Então, o curso não vai adiantar para mim. Eu vou continuar vendendo sorvete na rua. Então, o que eu quero finalizar? Para mim, a educação no país, ele só vai realmente avançar. É claro que tem as diferenças, né, de Estado, de município, pela federalização do ensino fundamental. A nossa companheira está aqui. Eu ia sugerir que houvesse 3 intervenções para a gente voltar para os 2 conferencistas aqui. Obrigado. Eu queria fazer um comentário que vai um pouco nessa direção da mudança da legislação no Plano Nacional de Educação, que está lá, que é a questão da progressão continuada, né? Lamentavelmente confundida como aprovação automática, né? Então, essa questão que está lá no pé. Para mim, a progressão continuada é a única forma de personalizar a educação brasileira. Então, nós aqui, eu até estava fazendo algumas anotações, né? Eu sinto que o Brasil parece ser... Primeiro, eu preciso me identificar, né? Desculpa. Walter Vicione Gonçalves, eu sou ex-deputado estadual e ex-diretor estadual do SESI e do Senai de São Paulo. Eu estou indo para a casa dos 80 e tive uma aposentadoria compulsória. Mas não parei, não. Continuo fazendo... O Brasil parece, assim, na minha opinião, ser incapaz de implementação e manutenção de políticas públicas e de boas práticas educacionais. E eu acho que isso vem de uma questão cultural um pouco do passado, mas não cabe aqui discutir.
Mas entendo que, infelizmente, e de forma bastante equivocada, a igualdade e a equidade na educação brasileira, elas são presumidas, né, como os estudantes fazendo e cumprindo, aprendendo a mesma grade curricular, aquele currículo fixo para todo mundo, nos diferentes níveis de educação, né? Aprender isto, eu diria, no mesmo espaço de tempo, porque esse currículo tem dias letivos, tem essa coisa da educação do tempo determinar, né, o tempo fixo, né, num aprendizado variável, né, que é medido aí pelo IDEB, mas que é variável, e que, ao mesmo tempo, o senhor falou disso, deputado, um agrupamento de alunos fixo por um ano, né, é uma coisa inadmissível. Eu montei uma escola do Senai que tem ensino médio, em que o agrupamento dos alunos se dá por unidade de ensino, e não pela grade curricular de 2 horas de matemática, 5, não sei do que, etc. Os alunos se encontram na classe em equação do 2º grau, se não entenderam ainda a educação do 2º grau, e lá vão ficar até em geografia, é noutra unidade, etc, etc, etc. E também os professores não têm mais tempo de 20 horas semanais, 30 horas semanais. Os professores têm todo o tempo, as 40 horas com 36 em salas de aula. Eles estão à disposição dos alunos. Os alunos é que são os autores desse processo. É uma dinâmica muito diferente dentro da escola. Então, eu sinto que estou nesse mesmo caminho, mas lamento se o plano realmente acabar com a lei que cria a progressão continuada, que é dar um tempo maior, é a negação da individualização, de um princípio psicológico de que as pessoas são diferentes, e que o tempo é que precisa variar. Daí a progressão continuada, que foi dividida em ciclos. Eu nem dividiria em ciclo, para mim era um ciclo só, é da educação infantil até a conclusão do ensino médio. Nesse ciclo ele tem essas unidades de ensino, ele precisa aprender isso, ele precisa desenvolver essas competências nas diferentes matérias da educação. Então, só essa preocupação já manifestada aí pelo nosso... Desculpa tomar mais tempo. Bom dia, Samuel Salazar, sou vereador do Recife, e fazer uma intervenção bem rápida sobre essa questão da reprovação, que eu tenho um exemplo dentro de casa. E não reclamei, vamos dizer assim, quando meu mais velho teve que repetir de ano. Vou contar um exemplo, ele é de 27 de março. Ele é meu enteado, na verdade, e a norma fala que a partir de 1 de abril o aluno está num ano na frente e até 31 de março ele é do ano anterior. Ele era o mais novo da turma. Ele foi alfabetizado na pandemia, então foi um momento ali complicado do Brasil. E aí ele mudou de colégio e chegou nessa época agora de final de ano, a diretora da escola nos convidou, eu e minha esposa, e aí dizendo, olha, a gente está pensando em reter, o nome não era nem repetir, era reter para que ele não avançasse a turma. Eu até tomei um choque na hora, eu disse, mas rapaz, Davi vai repetir de ano, no meu tempo, eu tenho 40 anos, né, vai ser repetente, que alguém aqui já passou por isso. E aí ela explicou que ele talvez não estivesse acompanhando a turma, em que naquele momento fosse importante para ele, tinha sido alfabetizado na pandemia, realmente ele não estava acompanhando a turma. E aí veio mais um ano que ele foi no 3º ano do ensino fundamental. Hoje ele está no 4º. E a repetida dele do 3º ano, e este ano, para mim, que é o mais importante, é porque o outro ele estava repetindo. Mas este ano, agora, do 4º ano do ensino fundamental, ele está super bem. Então, o fato dele ter repetido, dele ter ficado retido, inicialmente me chocou, mas esse ano eu sou franco e agradeço até a direção da escola ter feito esse acompanhamento. E aí eu faço essa pergunta, essa provocação, se não era o caso dele ter repetido e a gente ter conversado com o colégio, dele ter continuado e a gente fazer um acompanhamento mais individualizado, talvez, se seria esse o caminho, ou
se acertadamente, hoje eu enxergo que foi acertado do colégio ter retido ele, ter repetido ele, não foi, hoje eu enxergo que não foi um choque para ele. Para mim, inicialmente foi, mas para ele não, e graças a Deus ele está sendo bem acompanhado e bem desenvolvido. Obrigado. Eu vou passar a palavra para Rafa aqui, depois, porque ele foi questionado, e depois eu vou deixar o debate fluir, porque eu estou vendo que muita gente está se inscrevendo e a conversa está ficando boa, está ficando uma conversa leve, agradável, mas como Rafa foi questionado, eu vou passar aqui a palavra para ele. Obrigado. Deixa eu te falar primeiro, Samuel. Eu acho que a fala do professor, do doutor Vinícius, né? Walter, desculpe, Walter. Walter Vicione. Ela vai de encontro com o que você está dizendo, sendo que de uma visão completamente diferente. O que eu defendo é que a progressão continuada, e isso não pode acabar no PNE, não se preocupe, a gente vai cuidar disso, isso vai dar tudo certo. Ela não pode existir sem a recomposição da aprendizagem. Por isso que o tema que eu falei inicialmente foi justamente a recomposição da aprendizagem. A recomposição é fundamental, o acompanhamento é fundamental. Essa atenção com quem está com dificuldade, ela tem que ser, se fosse uma empresa, a gente chama de just in time, na mesma hora, sempre. O acompanhamento é sempre, não é nunca no final do ano. Você esperar o final de um ano para chegar um aluno e dizer, olha, você durante esse ano não atingiu o que eu esperava e você vai ter que repetir mais um ano. Isso é uma coisa muito arcaica. Pode ter funcionado, óbvio, tem casos que funcionam, mas principalmente na escola pública, onde o entendimento da família não é tão completo, onde às vezes o aluno não tem o ambiente que ele precisa. A gente sabe que a vida no nosso país ela é um drama a cada dia, e o jovem que está na escola pública, por muitas vezes, são micro-heróis da vida real, porque enfrentam situações completamente adversas. Parece que a vida quer que ele não estude. É como se a vida exercesse sobre ele uma função ou uma pressão todos os dias para que ele não estudasse. Não tem dinheiro para o transporte não passa, não tem dinheiro para comer, não tem merenda, não tem apoio do pai, o pai quer que ele vá na feira carregar um carro, a mãe quer que ele fique em casa tomando conta de um filho menor, e por aí vai. Cada dia, se você conviver com essa experiência do jovem de escola pública, você vê que a maioria deles, não todos, óbvio, mas a maioria deles são ali micro-heróis e micro-heroínas da vida real, porque eles enfrentam adversidades gigantescas para continuar estudando. Então, olhando por esse prisma, que é o prisma maior da educação do país, e é hoje o nosso grande gargalo, o nosso grande problema, porque se você avaliar só a educação privada, ela tem resultados muito melhores que a avaliação pública. Mas óbvio que existem escolas públicas que têm resultados melhores que várias escolas privadas. Então, assim, fazendo um olhar mais amplo, em 40 milhões de alunos de educação básica que estão em escola pública, o caminho é muito mais o caminho do Walter. Era essa atenção que o SESI dá, e o SESI é excelência em educação no nosso país, é exemplo, referência. O Sistema S tem essa entrega, e se a gente tivesse, óbvio, uma educação de Instituto Federal, uma educação de Sistema S replicada em todos os estados do Brasil e em todos os municípios do Brasil, sem dúvida a nossa educação seria uma educação já muito mais avançada do que é hoje. Eu espero ter conseguido aí juntar o pensamento, mas em relação ao plano nacional, não se preocupe, Walter, a gente tá cuidando bem dele, vai dar tudo certo. Só uma pequena provocação sobre esse tema. Lá na Bahia teve um problema muito grande, porque o nosso governador ele fez uma fala nesse sentido da reprovação, e ele foi vítima de uma campanha difamatória, como se ele não quisesse mais que as pessoas reprovassem. Agora, eu acho que existe um problema muito grande, porque isso não está sendo comunicado. Esse valor, essa demanda não está sendo comunicada. Eu acho que a gente precisa ter o compromisso cidadão de comunicar isso. Porque quando se fala que o meu Davi também sofreu isso, meu enteado Davi, mas as escolas particulares ela têm diversos mecanismos de turmas independentes, de acompanhamento, de reforço, mas quando a gente vai para a escola pública não existe isonomia. Sabe? Não existe isonomia, não existe um tratamento isonômico, e eu acho que a gente precisa fazer um movimento
já que o Brasil precisa pensar o Brasil, né, as demandas do Brasil precisam ser muito bem comunicadas ao Brasil, porque essa é uma questão de cidadania extremamente relevante e que precisa ser levada, né? E aqui eu vou fazer essa provocação para que dentro do meu microsistema, do meu microciclo, a gente debata isso, a gente leve isso, porque é uma questão urgente. É uma questão urgente, porque, de fato, as historicidades não estão sendo... nunca foram consideradas quando a gente pensa a educação, e esse é um caminho para a marginalização. E a gente está vivendo um projeto, né, de resistência, de reestruturação dessa marginalização sistêmica, que acaba levando muito da juventude, né, para o caminho do crime, muito da juventude para as demandas que nós conhecemos e que, infelizmente, acabam trazendo um arrasto muito grande de degradação para essa sensação coletiva de insegurança que nós sentimos no país, né? Eu só queria trazer essa provocação mesmo. Eu queria, antes de passar, a Camila está organizando aqui a lista, ela sabe quem está na ordem da inscrição, mas eu queria só acrescentar uma informação sobre o tema, é que há um falso dilema na opinião pública que ou reprova ou passa sem saber. E a solução não é uma nem outra, é aprender. Toda criança é capaz de aprender. Toda criança é capaz de aprender. E as altas expectativas de aprendizagem é que são a principal marca dos sistemas educacionais mais avançados do mundo. Aprender. Tem dois, você falou aqui, e aprendizagem personalizada, que é o ideal, não é uma estratégia fácil para se montar em grandes redes, mas, por exemplo, Teresina. Teresina é a capital brasileira mais pobre do país e a que tem os melhores indicadores no Fundamental 1 e no Fundamental 2. Qual foi a estratégia que Teresina conseguiu introduzir para fazer recomposição de aprendizagem em grande rede? A avaliação é bimestral. Os objetivos de aprendizagem são bimestrais. No final do bimestre, avalia os meninos. Avalia nota de 0 a 3, tem 1 hora a mais de aula no bimestre seguinte todo, para fazer a recomposição. Notas de 3 a 6, 1 aula a mais no bimestre seguinte, todo sábado de manhã. Nota de 6 a 8, a criança permanece na sua rotina. Nota de 8 a 10, a criança é encaminhada para o programa de Olimpíadas. Então, tem uma receita para todo mundo. Outro município que está fazendo uma coisa parecida com isso é Teotônio Vilela, lá em Alagoas. As turmas estão sendo divididas pelo nível dos alunos. E aí diz, não, começou a segregar. Não é segregar, é dar mais a quem precisa de mais. É o oposto. É porque o copo pode ser visto meio cheio e meio vazio. A estratégia de Teotônio Vilela, que é um sucesso no IDEB, tem entre os 10 municípios. Aliás, Alagoas, é importante que se diga, Alagoas é um dos menores estados do Brasil. Das 50 cidades com melhor IDEB no Brasil, Alagoas tem mais de 10%. 6 cidades de Alagoas estão entre as 50 do Brasil que tem melhor IDEB no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2. Das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 31 são de Alagoas, 63 são do Ceará e 2 em Pernambuco, e agora eu acho que era para chegar nos 100. Na verdade, das 100, só tem Alagoas, 31 com certeza, 2 em Pernambuco e o restante no Ceará. São os 3 estados que têm as 100 melhores escolas públicas em resultado do Brasil. Camila, a bola está com você agora. Vamos pela ordem na fila aí. Celso Jacó, eu sou presidente da FUG do Rio, fui colega do deputado aí e tenho o prazer de parabenizar a FUG, ao MDB, por essa discussão tão rica. E os temas aqui foram tão bacanas que eu estou focado no primeiro emprego. Mas quero dizer o seguinte, eu concordo com muita coisa que eu ouvi, deputado, conheço a sua história, eu não conhecia. Aí, quando surgiu o Pé de Meia, eu fui saber quem era você e admiro muito o seu trabalho e a sua inteligência, a sua visão de educação. Agora, o primeiro emprego, eu participei quando eu era deputado, coloquei 400 mil só no primeiro emprego. Formei um grupo, e esse grupo rendeu frutos espetaculares. O que é o primeiro emprego, para quem não conhece? A lei manda que as empresas contratem. As empresas não treinam e não contratam. Dizem que não tem. Então, o poder público tem que fazer esse papel, de treinar esse jovem para o primeiro emprego. O ensino médio, eu participei na época na Câmara, reformulou, mas está muito aquém do que a gente precisa. O mercado de trabalho está para um lado e o estudo está para o outro. A gente tem que colocar esse mercado de trabalho, que a gente está um drama. Muita gente quer contratar e não tem, e muita gente quer trabalhar. Me arranja emprego de qualquer coisa. Me arranja emprego na prefeitura. É o que mais procuro no interior. E não tem. A prefeitura sai encher de DAS lá, ela vai explodir. Então, a solução está no primeiro emprego, onde a lei já determinou. Tem as empresas, tem as vagas,
O Ministério do Trabalho ele não consegue fazer essa fiscalização, então é convênio com o Estado, convênio com as prefeituras, para a gente treinar o aluno e ele, então, e ser colocado no mercado de trabalho. Ele trabalha e estuda, trabalha e estuda. A reprovação, eu acho que é um tema também que eu acho terrível. Não existe reforço, existe critério inteligente, como está sendo exposto aí. Então, agora, eu queria focar no primeiro emprego. Nós temos que fazer algo para o nosso jovem. Quando a gente fala em comunidade, eu sou do Rio de Janeiro, aquelas grandes favelas, o pessoal não tem chance nenhuma. Ou é tráfico, ou sai de lá. A gente tem que dar uma chance para eles. O primeiro emprego é isso. Eu vou te colocar no primeiro emprego, você vai trabalhar por 1 ano de carteira assinada, e aí você tem uma chance de seguir. E poder escolher. Eu não quero ser criminoso, eu não quero ser taxado como marginal. E depois que a pessoa é presa, gente, e botou tornozeleira, ninguém quer dar emprego para essa pessoa. A sociedade ela é perversa nisso. E também se preserva, né? Eu vou colocar uma pessoa dentro da minha casa e a pessoa é traficante, é coisas erradas, e ela vai fazer coisas contra a minha família. Então, a preservação. Então, antes de chegar a esse ponto, nós temos que fazer algo para o primeiro emprego, eficiente. Existe a lei, só que ela não é aplicada. E o que nós temos que fazer? Eu falei na FUG isso, defendi isso. A gente tem que preparar o nosso jovem, embora a lei não diz que a FUG não pode fazer esse trabalho totalmente assim direto, mas de formas indiretas. Por exemplo, nesse trabalho que eu fiz, eu coloquei os nossos jovens na escola de líder, e vários deles conseguiram chegar a Brasília. Olha a importância. Jovens de um bairro, por exemplo, do Cariri, que é um bairro bem periférico, esse cara viajou de avião, esse cara conheceu a capital e mudou a vida dele. Ele hoje está empreendendo num açougue. Ele hoje está com 20 anos, ele tinha 16 e ninguém queria contratar. E olha como é que mudou a vida desse cara. Então, tem exemplos concretos. Eu queria muito registrar isso. A gente precisa trabalhar o primeiro emprego de maneira eficiente, principalmente para quem não tem chance e oportunidade. Antes da próxima intervenção, eu recebi aqui um recado para transmitir a vocês que às 13 horas tem um painel O que o MDB pensa sobre o extermínio das mulheres. É a presidente do MDB Mulher, Cátia Lobo, a ex-prefeita Tânia da Silva, do Rio Grande do Sul, a deputada Isa Arruda, a deputada Marussa Boldrin, Andréa Charão, Dice e a Oceane Barbalho. A FUG convida todo mundo para participar desse painel às 13 horas. Bom dia. Eu sou a Cláudia Botelho, presidente estadual do MDB Mulher. Sou professora de carreira, 24 anos, aposento ano que vem. Estado? São Paulo. Interior de São Paulo, uma cidade de 12 mil habitantes, Estiva Gerbe. Sou professora há 24 anos, filha de professora, tias professoras. Fui criada por vizinhos para minha mãe poder dar aula, né? Minhas tias todas. E fui prefeita na minha cidade 2 mandatos, terminei agora em dezembro. Fui vereadora. Antes de vocês pensarem em fazer essa lei do celular, eu já tinha feito essa lei na minha cidade, proibindo o celular nas escolas, quase fui crucificada em praça pública, né? Foi um fuzuê muito grande na cidade, na região ali, porque eu implantei a lei foi votada por unanimidade, e nós fizemos a lei ser cumprida, porque a lei não se discute, a lei se cumpre, né? E nós percebemos uma grande melhora dos alunos depois que foi tirado os celulares nas escolas. E teve uma outra coisa também que foi muito positiva. As brigas amenizaram, porque não teve mais plateia, né, para filmar, para aparecer no Facebook. Então, as brigas, a violência diminuiu dentro da escola que nós temos lá, que é do 6º ao 9º, diminuiu assim, em 90%. Né? Então, foi bem positivo. Eu voltei a lecionar esse ano, terminei o mandato, porque falta 1 ano para eu aposentar como professora. Então, eu voltei a trabalhar e estou de manhã com uma 2ª série, que está sendo um grande desafio para mim. E, à tarde, eu dou aula na minha cidade natal, que é Mojimirim, que eu estou a 10 minutos dali, e eu trabalho com 6º e 7º, com leitura e língua portuguesa. Né? E eu sou aluna de 2 anos de reprova, eu reprovei 2 anos, eu reprovei a 4ª série primária e reprovei o 7º ano. Né? Tomei 2 pisas do meu pai, nos 2 anos que eu reprovei. Mas eu acho que o meu pai fez bem de, na 4ª série, ter dito para me reprovar. Meu pai foi lá e falou, eu quero que reprove. Porque, realmente, eu não estava apta para ir para frente. E, hoje, eu sofro um pouco lá. E vejo, e já sofri nos 24 anos que eu dei aula. Porque eu vejo que é muito difícil para nós, à tarde, chegar numa 7ª série e o aluno não saber ler e escrever.
Ele não sabe ler e escrever na 7ª série, no 8º ano, no 9º ano. Então, assim, eu fico com batedeira. Eu chego lá passando mal, minha pressão vai lá em cima, porque você quer que o aluno aprenda. Mas a gente não tem instrumentos para que isso aconteça. Tudo que vocês falaram, eu concordo em algumas partes, discordo em outras. Por quê? Quando você diz, me permite chamar de você, porque você é jovem, quando você diz assim que a gente precisa, o aluno precisa estar numa sala para aprender mais geografia, se ele é apto, são as inteligências múltiplas. Se ele é mais apto para português, no português, na matemática. Tá, mas como que vai se pagar tudo isso? Né? Como que nós vamos fazer tudo isso? Porque os municípios não têm recurso para isso. A gente briga para um reforço para o aluno no período contrário, não tem professor. O prefeito não consegue pagar, a prefeitura não consegue pagar. Né? Então, tem que se pensar também em mais recursos, por favor, né? Para a educação. Na valorização do professor. Né? Ah, mas a recuperação precisa ser paralela e contínua dentro da sala. Não pode se pensar no final do ano só no aluno. Tá, mas quem vai dar essa recuperação contínua dentro da sala? Se eu tenho 32 alunos numa 2ª série, 4 autistas que não têm cuidadores. Né? Eu não sou na verdade, eu sou especialista em autismo, mas eu não estou sendo paga para isso ali. Eu não estou sendo paga. O meu concurso não exigiu que eu fosse especialista em autismo. Então, eu não tenho a obrigação de cuidar dos 4 autistas como especialista em autista. Eles teriam que ter as especialistas do lado ali. E agora vem uma lei dizendo que não precisa mais ser formado em autismo, especialista em autismo para cuidar do autista. Pode ser ter o 3º colegial para cuidar do autista. Então, assim, está tudo muito confuso para a gente, professor, que está na sala de aula. Vocês concordam, meninas? Está tudo muito confuso. E, assim, eu acho que, além da confusão, falta esse recurso. Falta recurso. Porque, assim, eu fui prefeita lá. Enquanto eu tive prefeita, agora eu vou ter que puxar um pouco a sardinha para o lado do meu presidente, tá? Nacional. Porque, assim, o Baleia, se não fosse ele, eu não conseguiria fazer o que eu fiz na minha cidade. Eu consegui um especialista para cada autista. Cada criança tinha um especialista junto na sala de aula, ajudando dentro da sala, para o aluno desenvolver, crescer no que ele precisa, nas suas habilidades. E agora isso tudo foi tirado. Né? Eu saí e agora não se precisa mais nada disso lá, infelizmente. Né? Então, assim, eu consegui porque eu tinha apoio, eu tinha recurso. Né? Eu falo que o que eu caminhei lá, o que a educação minha caminhou lá, foi graças ao nosso deputado, né? Ao nosso presidente, porque ele sentiu no coração de ajudar a minha cidade. E nos ajudou demais, não só nessa área da educação. Eu implantei o período integral lá em 2018, quando eu ganhei e assumi. Em todas as escolas, desde a creche até o 9º. Então, hoje, estiva inteira é período integral. Eles entram às 7, saem às 4, com 4 refeições no dia. Material escolar gratuito eu dava todo ano. Tênis, meia, tudo que você imaginar. A gente acudiu, a gente acolheu. Né? Mas precisa se pensar em recursos para os municípios. Precisa se pensar em capacitação para professores. Precisa se pensar em valorização do professor também. Né? A cada dia uma novidade. Olha, hoje chegou essa prova para vocês aplicarem, é um teste, tá? Vamos aplicar e para o conteúdo. Hoje chegou outra prova, precisa aplicar, é o modelo, tá? A gente para o conteúdo. E só chega. E assim, muita coisa o aluno não está preparado para fazer, está fora da realidade dos nossos alunos ali de estiva, do interior de São Paulo. Não tem a ver com a realidade nossa ali, nem com a realidade do que ele está aprendendo, nem do que ele vai aprender no próximo ano. Então, a gente precisa mesmo pensar o Brasil, pensar o interior, pensar mesmo. Porque, às vezes, o que dá certo lá em cima não dá certo aqui no centro, aqui embaixo. Não dá, gente. A realidade é uma em cada lugar. Né? É difícil falar isso, mas é verdade. Né? E, quando eu implantei o integral lá, a IPTV foi chamada na minha cidade. Tinha pais que não queriam o integral. E eram pais da periferia, deputado, que não tinham o que comer. E lá o filho ia ter 4 alimentações por dia. O filho ia estar cuidado, o filho ia estar ensinado, alimentado, protegido. E o pai não queria, a mãe não queria. A mãe chamou a IPTV. E, assim, eu fui parar na IPTV, mas eu fui firme e não voltei atrás. E foi implantado o ensino integral, e hoje 100%. Mas, assim, a gente precisa da ajuda de vocês, parlamentares. A gente precisa do pensamento de vocês, parlamentares, para esse olhar com mais carinho, com mais amor, com mais atitudes de verdade mesmo, voltadas para a educação, para o professor, para a valorização do professor, porque hoje, em muitos lugares, os professores são massacrados, com tanta coisa que tem que se trabalhar.
e trabalha em casa, e trabalha quando está na hora de lazer, e trabalha em todo lugar. Então, eu peço, em nome de todos os professores, que seja olhado, um olhar mais carinhoso, mais afetivo. Vocês já tiveram professoras, eu tenho certeza, né? Então, vocês não estariam aqui. Todo mundo teve uma professora que marcou. Então, pense nessa professora e cuide dos professores, valorize os professores, aumente o salário dos professores, mande recursos para as cidades para que o prefeito, a prefeita, consiga cuidar melhor dos seus alunos, dar uma merenda de qualidade, dar uniforme, dar tênis, dar tudo, porque isso também o aluno precisa, tá? Obrigada. Prefeita, eu quero dar só um dado para confirmar o que você acaba de dizer. Você pega o bolo tributário do Brasil, aproximadamente 60% fica aqui em Brasília. Quando você pega o financiamento da educação básica, o governo federal entra com 16%. Quando pega a parte que fica para os municípios no bolo tributário, é menos de 18%, é perto de 17%. Quando a gente vai olhar o bolo do financiamento da educação básica, o município entra com 49%. Então, você está coberta de razão no que acabou de falar. Camila, vamos seguir adiante. Senhores, bom dia. Eu sou Bernardo Otoshi, sou presidente da Juventude do MDB de Belo Horizonte, Minas Gerais. Queria mudar um pouquinho o foco do nosso debate. Lá em Belo Horizonte, eu vejo que muitos alunos se sentem mais próximos, se sentem com mais vontade de estar na escola, de participar do processo de educação, quando a educação se torna mais transversal. Transversal, eu digo, saindo da sala de aula. Quando o esporte passa a fazer parte da escola, quando a arte, a cultura e a própria integração, não diretamente com o celular, mas com a informática, com as mudanças que o mundo está acontecendo, que estão acontecendo no mundo, inteligência artificial, web design, programação e afins. Mas na minha cidade, é a capital, e muitos desses projetos acabam não conseguindo vingar, na minha percepção, por falta de vontade política dos gestores, dos administradores das escolas, enquanto que, na região metropolitana, eu vejo muitos projetos dando muito certo, trazendo muito retorno e ampliando os índices da educação nessas cidades. Eu queria perguntar para os senhores se vocês vislumbram um potencial de ampliação da educação transversal no nosso país, se vocês veem que isso seria positivo e como que a gente conseguiria implementar isso nas escolas da melhor forma, porque existem projetos sociais, existem projetos das comunidades que prestam esse serviço de forma gratuita, de forma voluntária, mas que não conseguem a parceria com a escola para ter abertura no ambiente escolar para fazer isso. Existem universidades que podem oferecer muitos ensinamentos nesse sentido também. E eu queria uma contribuição dos senhores, digo senhores porque são jovens, mas eu sou um pouco mais, então ainda me reservo o direito de chamar de senhores. Então, eu queria saber o que os senhores acham sobre isso. Obrigado. Vou passar a palavra. Rafael. O presidente Michel Temer, ele aprovou uma lei que foi extremamente importante, que é a lei do novo ensino médio. Ela, num primeiro momento, não foi corretamente bem implementada. A gente teve um apagão no MEC durante um certo período. Eu posso falar de casa, porque eu era secretário da Educação nessa época. A gente enfrentou a pandemia e enfrentou um momento muito nebuloso do Ministério da Educação. A gente teve aí 6 ministros no intervalo de 4 anos, então isso foi muito ruim para o país. A gente teve ministro que ficou lá uma semana. Então, dentro da maior crise que a educação viveu, aliás, que a humanidade viveu, né, nos tempos modernos para cá, que foi a Covid. Então, assim, e a gente tinha que implementar um novo ensino médio. Mas outras pessoas já falaram sobre isso aqui. A lei do novo ensino médio, e agora tem o novo ensino médio, que a gente reviu isso no início, ela é isso. Ela é para trazer elementos diferentes que aprofundem o conteúdo, que façam com que o jovem possa aprofundar o seu conteúdo na área que ele tem mais interesse, na área que ele tem mais aptidão, para que, no fundo, deixe a escola mais atrativa, que deixe a escola mais participativa, que deixe a escola mais interessante, que tenha mais cultura, que tenha mais interação entre o que ele está aprendendo com o que ele vai usar na vida dele. Mas isso, quando vai para a prática, ele é muito difícil, né? Há um problema de falta de recurso, que já foi muito pior. A gente tem que ser justo, porque a lei do novo Fundeb tem colocado um recurso muito importante na educação, e o novo Fundeb cresce ainda até o final de 2026. Então, já foi muito pior. A gente não pode achar que o Brasil, esse país gigantesco, com 220 milhões de habitantes, vai mudar de uma hora para outra para o que a gente sonha. Talvez todo mundo tenha uma receita do que precisa ser feito, mas daqui que o que precisa ser feito seja colocado em prática, né, o desafio ele é gigantesco. Agora, sim,
a educação, ele tem uma questão humana que muitas vezes vai muito além do que a questão do recurso. Eu conheço várias escolas que têm resultado muito melhores do que outras escolas que têm ginásio, biblioteca, tudo. Você olha para essa escola assim e diz, meu irmão, essa aqui é campeã. Tem piscina, tem quadra coberta, tem biblioteca, tem laboratório de informática. Você olha para essa outra aqui, tem um pátio. Só um pátio. E 8 salas de aula. Não tem quadra, não tem nada. Mas os resultados são muito melhores do que essa aqui. Então, o desafio ele é muito além do falta dinheiro. Não é só isso. Isso é uma forma simplista da gente olhar um problema que é muito maior do que o que a gente pode falar num negócio como esse aqui que a gente está fazendo. Porque, na minha opinião pessoal e do que eu conheço de educação, durante a minha trajetória, o fator humano, os professores, gestão escolar, coordenação, articulação, vale muito mais do que um montão de coisa que um montão de gente defende. Muito mais. Isso é muito mais importante do que um montão de outras coisas. Então, assim, acho que isso resume bem muitas das coisas que a gente precisa falar, às vezes, e não consegue até falar. Passar a palavra para a Fernanda aqui, mas eu vou comentar uma frase sobre a educação de um grande educador, foi secretário de educação da província de Ontário, no Canadá, Michael Fullan. É um grande escritor hoje, pesquisador educacional. Ele diz o seguinte: em educação, uma ideia brilhante é apenas 25%. 75% é isso aqui, é implementar. Tudo em educação envolve milhões de pessoas. Então, não é fácil. Uma boa ideia é muito bom, mas implementar é que é dureza. Eu acho que, nesse sentido da implementação de mecanismos transversais, porque eu acho que é muito sobre isso, eu volto para a minha fala, né, que é uma zona um pouco fora desse contexto, mas dentro do contexto da educação, da importância da conexão da cultura e dos mecanismos modernos, como a gamificação, né? Existem diversas formas de manifestações de inteligência que acabam sendo subalternizadas no processo de educação, e é muito difícil ser subalternizado, né? Quando o deputado fez a fala aqui, eu só lembrei de mim. Eu sempre fui excelente em humanas e uma porcaria em exatas. E assim, acho que se for levantar a mão aqui vai a galera. Mas assim, e foi muito difícil no meu processo de educação. Por sorte, eu tive uma família com estrutura financeira para eu ter meu reforço. Mas quantos outros colegas não tiveram e enfrentaram uma série de dificuldades, até questões de saúde mental, porque as questões de saúde mental elas dialogam com a questão da escola e com a formação e com esse processo, né, que a gente precisa estar atento. Claro, existem custos, inovações trazem problemas com o Tribunal de Contas, que muitas vezes não tem sensibilidade para entender o que está sendo feito e acaba gerando um processo de criminalização desse gestor público, dessa gestora pública. Mas assim, é muito importante que a gente tenha sempre o olhar aberto para entender as novas tecnologias, as novas dinâmicas e entender principalmente com quem nós estamos falando. Acho que na minha fala eu tomei muito cuidado com isso, porque existe a particularidade de cada território, a particularidade de cada zona. O que vai funcionar no território X não funciona no território Y, e por isso que um sistema de cultura é importante, por isso que os conselhos são importantes na hora de estruturar e guiar essas políticas para que a gente possa, de fato, trabalhar naquilo que eu já falei e que eu sempre digo em toda e qualquer fala que eu faço, que é campo de eficácia. Nós precisamos trabalhar o campo de eficácia de toda e qualquer norma, toda e qualquer política. Ela pode ser muito bonita na propaganda, ela pode ser muito bonita na prática, mas ela tem que mudar a vida das pessoas. Sabe? Quando a gente está fazendo um debate como esse, a gente está pensando aqui o que nós estamos fazendo, né? O senhor fala que no próximo ano, né, energia total na reeleição, porque cada dia de eleição é um dia a menos para poder mudar a vida das pessoas do território que está sendo trabalhado. Então é preciso que a gente tenha de verdade essa capacidade de diálogo, essa capacidade de oitiva e coragem, que muitas vezes falta na gestão pública, para trazer novos mecanismos. Sempre que eu falo uma fala de trazer a cultura em todo e qualquer debate, um dia desse eu estava no Espírito Santo fazendo um debate sobre cultura e meio ambiente, né?
é um debate que traz coragem, porque você traz uma inquietação e você traz novas metodologias a coisas que estão sendo trabalhadas da mesma forma há muito tempo e que têm evoluído, mas quando você dialoga com cultura e você dialoga com a forma de fazer existir, você tem uma conexão maior com a população. É muito bom ver a juventude falando aqui, um abraço, Vitor Hugo, para ter esse trabalho aqui mesmo, sabe, de oxigenação de ideias, sabe, de provocação e de construção construtiva e colaborativa. Camila, é com você. Bom dia a todos, meu nome é Jefferson, eu sou servidor público de um município do Goiás e, no caso, eu tenho só uma pergunta mesmo para o deputado, porque recentemente circulou um vídeo referente ao possível piso nacional do administrativo, né, que hoje já tem o piso do magistério, né? E eu sou do administrativo, então eu gostaria muito de saber a sua perspectiva com relação a esse possível... porque agora você vai formar a comissão, né? Ainda vai para o projeto de lei, né? Não. A gente já aprovou ele em 3 comissões. Ele, inclusive, semana passada foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, que é a penúltima. Agora só tem a Comissão de Constituição e Justiça para sair da Câmara dos Deputados. É o projeto de lei número 2531/21, que cria o piso salarial para todas as outras carreiras da educação, né? Porque a gente já falou da importância do professor, óbvio, mas todas as outras carreiras da educação precisam ser contempladas, até porque é uma diferença de pagamento entre as cidades, entre os estados, gigante. Então, assim, já foi aprovado em 3 comissões, está na última agora da Câmara, que é a CCJ, a gente aprovou semana passada na Comissão de Finanças e Tributação, para depois ir para o Senado Federal, certo? Então, assim, é um piso que é factível, porque é um piso que tem fonte de financiamento, que é o próprio Fundeb, e esse crescimento que o Fundeb teve. E aí tem que ver a particularidade de cada caso, mas a Comissão de Constituição e Justiça deve começar a analisar ele o mais rápido possível. Então, está andando. Ele não está tão rápido como deveria, mas não está tão lento como você estava pensando, Jefferson. Ele já passou por 3 comissões, ele está na última agora, para que a gente tire esse assunto da Câmara e mande ele para o Senado, tá certo? Foi esse pessoal. Bom dia a todos, meu nome é Eduardo, eu também sou do interior de São Paulo. Acho que, diferente da maioria aqui, eu estou na iniciativa privada, trabalho em corporações da área de saúde e de bem-estar já na 2ª década aqui nesse ramo. A vida me levou para o Rio de Janeiro, hoje eu vivo no Rio de Janeiro, então, considerando que a gente não tem um painel para discutir saúde especificamente aqui dentro do nosso evento, eu queria aproveitar essa conversa sobre capital humano para falar sobre o que me parece é um problema endêmico do nosso país, que é a disponibilidade e a formação de médicos Brasil afora. A gente vê frequentemente a discussão sobretudo de médicos especialistas ao longo do Brasil e a disponibilidade de médicos especialistas nas diversas localidades. E, assim, eu tenho alguns dados aqui que seria legal compartilhar com vocês, mas para, eventualmente, num futuro, a gente poder usar isso para promover alguma política pública, promover algum projeto de lei. Hoje, o Brasil tem aproximadamente 600 mil médicos e forma, por ano, aproximadamente 50 mil médicos. Então, daqui a 8 anos, 2033, logo aqui, a gente vai estar falando de um país que tem 1 milhão de médicos formados. Para um país de 200 e poucos milhões de habitantes, a gente vai ter um médico para cada 200 habitantes, mais ou menos. O que nos leva para uma categoria que provavelmente está nas primeiras posições das categorias mais formadas, ou com maior disponibilidade de estoque de capital humano, para usar o nosso tema aqui, do Brasil. E ainda assim, a gente tem uma dificuldade, né? 1 para 200, talvez 1 para 200 e pouco não seja, ou não deveria ser um problema de disponibilidade, quando a gente olha em grandes números. Mas, por outro lado, quando a gente olha a trajetória da especialização, ela toma um rumo um pouco diferente da formação de médicos no geral, né? O que a gente viu nos últimos anos é um aumento bastante expressivo na disponibilidade de curso de graduação,
e na quantidade de vagas disponíveis para a formação de médico, mas não necessariamente na mesma velocidade ou na mesma disponibilidade a quantidade de vagas em cursos em formação de residentes ou em posições de residente. Então, embora o médico seja uma das poucas, acho que, categorias que passa, talvez, né, na formação por 2 vestibulares, e 2 vestibulares que muitas vezes o levam para praças diferentes da sua origem, né, a gente frequentemente vê jovens que passam no Enem de São Paulo para estudar no Rio de Janeiro, ou para estudar em outros estados, ou para estudar, enfim, em outras cidades. E esse é o primeiro momento em que o médico é levado para uma praça nova. E o segundo momento em que ele é levado para uma localidade nova é quando ele passa num curso de residência. Então, frequentemente, a gente vê médicos que são formados por uma universidade de um determinado estado, conseguindo ser aprovados num curso de residência para a especialidade que ele quer atuar, e às vezes até em outro estado, mas muitas vezes em outra cidade. Então, esse é o segundo momento em que o médico é levado para uma localidade que ele não naturalmente morava. E, ao mesmo tempo, o que a gente vem vendo, e eu olho isso pelo lado das corporações, o que a gente vê na formação de médicos é que uma parte cada vez maior dos cursos de formação em medicina vem em universidades particulares, que tem uma certa mensalidade acima, talvez, da média do custo de formação de diversas outras carreiras. E, em muitos casos, o médico sai endividado do curso de graduação. E esse endividamento, muitas vezes, faz com que ele tenha que sair do curso de graduação e automaticamente começar a trabalhar. Muitas vezes não podendo preconizar fazer a própria residência ou a própria especialização. Então, eu gostaria de propor para um futuro debate sobre capital humano e como é o nosso estoque de capital humano na área de saúde, como a gente configura uma ampliação da disponibilidade de residência e como a gente configura uma ampliação da disponibilidade de residência para médicos que já estão endividados no curso de graduação. Porque esse é o grande momento em que o médico é levado para um lugar que, né, ele naturalmente ainda não viveu. Então, eu queria dar essa contribuição para, em algum momento oportuno, a gente poder discutir formação de capital humano na área de saúde, e fico à disposição também de todos aí para a gente conversar sobre isso. Tá? Antes, Camila, passar, eu só quero pegar a sua deixa e fazer aqui uma provocação a Rafael sobre o SISU. Há alguns anos atrás, a Universidade Federal do Acre não tinha um aluno do Acre no curso de medicina. Então, é importante ter cuidado com isso, porque a capacidade de formar capital humano que o Nordeste e o Norte têm, que são as 2 regiões mais pobres do Brasil, estão sendo ocupadas, em muitos casos, por alunos que migram de regiões mais afluentes, como é o Sudeste e o Sul do Brasil. No Acre não tinha um aluno do Acre fazendo medicina na Universidade Federal do Acre. Eu disse isso ao ministro da época, era Cid Gomes, e ele foi checar, ele discordou de mim e checou a informação, era procedente. Então, é preciso equilibrar isso, porque o Brasil também tem um problema de desequilíbrio regional que precisa enfrentar. Camila, vamos para o próximo. Bom, gente, primeiro eu queria me sobrepor à fala do Henri, né, de elogiar a Fundação e o presidente Alceu, né, de proporcionar esse momento tão rico, né, as pessoas reclamam muito, né, e hoje parece que estão muito insatisfeitas, mas ficam reclamando no corredor, no botequim, esquecem de em vez de identificar os problemas, né, procurarem as soluções. Né. Cadê a professora? Saiu. Né? Acalmar ela, né, dizer que os problemas complexos não têm solução simples. Né. E quando vai mexer com o ser humano, que é o bicho mais complicado e difícil de tanger, é pior ainda. Né? Quer dizer, a escola, essencialmente, é o professor. Eu fui alfabetizado na zona rural, num povoado de Palmeira dos Índios, e depois eu fui para lá num colégio de padres holandeses, né, que tinha tudo. Tinha teatro, tinha jornal, a gente aprendia tudo e era integral na época. Né? Quando a gente entrava de férias, que eu tinha que voltar para o povoado, era uma tristeza enorme. Né? Mas a gente tinha a criatividade de replicar aquilo que a gente vivia no colégio, lá fazer um jornal, fazer uma festa, organizar qualquer coisa. Né? E o Estado que primeiro investiu em educação, né, e essas mudanças são constantes, foi o Ceará, né, quem ganhou um prêmio. E Alagoas entrou
10 anos atrás nisso, o Rafael foi um protagonista disso, né? E ele foi eleito, né, basicamente, pela comunidade escolar, né? Ele se aproximou não só dos professores, não fugiu do dia a dia, porque a tendência do secretário é ficar encastelado lá, né? Como se os problemas que chegassem lá fossem pessoais dele, não fosse da coletividade. E dos alunos, né? O Rafael virou uma celebridade com os alunos também, né? E Alagoas ganhou um parlamentar excelente, né? Então, isso é um movimento, né, que o MDB está sendo precursor nisso. Esse programa que vai ser mostrado hoje ele é uma obra aberta, né, para ser construída, né? E o professor ali falou em federalizar. Eu tenho medo dessa palavra, né, porque o Brasil é tão diferente, tão desigual, né, que se a gente federalizar, a gente não vai conseguir, não vai conseguir ir a lugar nenhum, né? Eu acho que tem que ir municipalizando. Agora tem que se preocupar com o financiamento, né? Nós vamos ter sempre problema em financiamento. Então, nós estamos discutindo aqui o capital humano, ciência, inovação e tecnologia. Passava um mês aqui discutindo, né? Mas a gente tem que discutir. Não sei como é que vai ficar essa reforma tributária, né? Tem que discutir o papel do governo federal, que não pode estar preocupado com a escola lá, com a creche lá de Cacimbinhas, onde eu nasci, que hoje é uma cidade, né? E ver como é que arruma isso, né? Para que cada lugar se preocupe com a sua gente, com as suas pessoas, e arranjar o modo de passar o ensinamento. Nas minhas aulas, meu primeiro emprego foi de professor, né? Quando eu era estudante de medicina, para ganhar um dinheirinho, fui dar aula no colégio, ganhei uma turma, né? Depois eu descobri que era um colégio privado, né? Os alunos que eram reprovados todos botaram lá, rapaz. No começo eu achei um inferno, depois me diverti muito. E passei essas pessoas depois, alguns viraram pessoas importantes, né? E eram, digamos assim, um lixo, né? Que ficavam reprovados. Mas é que eles não se adaptavam, não gostavam da escola. Um deles é o Jorge Oliveira, né? Que é cineasta, marqueteiro de política, escritor compulsivo, tudo isso. Então, gente, o papel da gente é de cidadania. Inclusive, eu sou fã do Paulo Freire, né? E eu fico esse governo que passou, do seu Bolsonaro, né, inventou uma coisa, escola militar, né? Mas que coisa mais insana. E eu recebi, Rafael, o mês passado, a secretária da Educação tem um colégio militar lá, né? E o colégio é a favor da reprovação do cárcere. E eles foram lá na Assembleia, né, para fazer lobby, né? E eu falei, olha, mas tem uma norma nacional, você tem que responder. Não, eu antes liguei para a secretária da Educação para me informar, ela disse, não, eles têm que escolher 2 escolas, não passa de qualquer jeito, né? E depois eu fui lá na própria escola falar com o professor lá, que é um militar, né? Me ofereci para dar uma aula lá, para dizer a ele qual era o conceito da educação, né? Porque tem outra educação, e isso aí vai para o que ele falou da área médica, que é educação de resultados, né? A gente tem que passar no vestibular, né? Isso não é nada. A educação é para você, rapaz. É um valor seu, não é coisa para ganhar dinheiro. E na medicina, isso é um problema sério, né? Que nasceu para resolver um problema sério, porque os médicos viraram uma corporação fechada, né? Atrasada socialmente. Acho que foi a presidente Dilma, para colocar médico lá em Cacimbinhos, trouxe o pessoal de Cuba, né? Mas criou-se isso de forma desempregada. Então, não estão se formando médicos, estão se formando técnico em medicina. Porque o médico, antes de tudo, ele tem que ter uma formação humana muito grande para lidar com gente. O médico não faz nada sozinho hoje, tem que ter uma equipe com enfermeiro, fisioterapeuta, gerenciar esse outro capital humano, né, para tornar eficiente, estudar a realidade local, né? Se eu
Eu trabalho no hospital de ponta, numa universidade, é uma realidade. Se eu vou lá para Cacimbinha, eu tenho que me rearrumar, né, mentalmente. Mas onde tiver um médico, né, e aí o Paulo Freire dizia que, acho que foi o Dom Helder, né, que o maior legado que a gente pode deixar para as pessoas é elas aprenderem a pensar, né. Se o cara aprender a pensar, ele resolve o problema. Senão, vai ser técnico, né, viu? Então, Raul, parabéns por você estar fazendo isso. Não vai ter tempo na nossa área de saúde, mas a educação é realmente a base, né? Se não tem uma boa educação, não vai ter bom médico, não vai ter isso. Vão ser técnicos, né? Vão cumprir ali burocraticamente, mas não vão mudar a realidade, né? Então, o professor ele tem que aprender a pensar, né? E onde ele estiver, ele tem como ensinar a pessoa. Obrigado e desculpa aí. Muito bem, professor. Camila, temos inscrições ainda? 2. A nossa tarefa é terminar meio-dia, mas eu acho que vai dar bem o tempo para a gente concluir na hora certa. Bom dia a todos. Meu nome é Wallace Ramos. Eu sou da cidade do Cabo Santo Agostinho. Estou secretário do partido, lá no diretório municipal. Estou também gerente de qualificação profissional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Qualificação Profissional, dando essa contribuição. Olha, vocês uma provocação para o nosso baiano aqui. Há os que dizem que o Brasil foi descoberto lá no Cabo Santo Agostinho. Exatamente. Cabo Santo Agostinho tem 9 praias e a história fala isso, né? Antes de Cabral, chegou o Pinzon lá no Cabo de Santo Agostinho. Uma cidade com vocação para o turismo, né? Com 9 praias, 24 quilômetros de litoral, e precisa ter um grande investimento aí nessa área para ficar do tamanho que Porto de Galinhas é hoje, né, na questão de atração para o turismo. Mas, voltando um pouco aqui o tema, parabenizar a FUNG, né, a Fundação Ulisses Guimarães. Eu sou apaixonado pela FUNG, eu fui aluno da Escola de Líderes 2024, fui para a fase presencial lá em São Paulo, Raul estava lá como mediador de outro módulo, 25 eu fiz também, e eu estava até falando com o pessoal da FUNG, lá no nosso momento de conexão, né, que se tiver todo ano, eu vou fazer todo ano. Aí ele, não, tem que dar oportunidade para outras pessoas. Eu disse, não, porque realmente é muito bom estar aqui nesse momento com pessoas importante. Raul, eu sou fã, onde Raul estiver falando de educação, realmente vai ser uma grande, vai sair grandes palavras e vai sair grandes propostas, né? O deputado Rafael também, que conheci agora, parabéns pelo trabalho lá. Recentemente eu estava no Hack and Play, o programa lá do Recife, que faz uma feira, né, de inovação, e atrai muita gente, com o SEBRAE, com o Sistema S. A deputada Tabata estava falando sobre esses desafios na educação, e a gente tem um país muito grande, e cada lugar a gente tem uma problemática diferente, e os números, às vezes, são muito alarmantes, né? Recentemente, também, eu estava num evento do SEBRAE, no L Summit, e Cláudio Marinho citou Jarbas, né, seu pai, como uma pessoa que foi fundamental para a criação do Porto Digital, né? Cláudio Marinho é cofundador do Porto e assim, essa importância. Então, quando a gente fala de MDB, a gente fala dessas figuras, desse time grande, né? Então, eu queria parabenizar esse evento e essa plenária. Obrigado. Temos o último inscrito. Não? Então, eu vou passar a palavra para os nossos 2 conferencistas aqui, para a gente fechar o evento exatamente na hora que você mandou. Bem, eu quero realmente agradecer a oportunidade de compartilhar essas ideias, né, trazer esse ponto
da cultura enquanto um instrumento de formação e de desenvolvimento econômico, né? A questão da educação, quando você fala da medicina, se eu começasse a falar aqui do ensino jurídico, a gente começava a chorar, todo mundo, e entrar na grande crise, né, de direitos que a gente encontra no país hoje. O sucateamento do sistema de justiça é fruto desse projeto e desse processo de degradação do ensino jurídico, mas não vamos falar sobre isso, até porque já foi. Mas, assim, de verdade, vamos pensar, vamos comunicar e vamos construir, porque são momentos como esses que fazem atos e fatos que mudam a vida das pessoas. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, Fernando, Raul, agradecer vocês dois aqui por estarem com a gente, né? Agradecer as intervenções todas. Acho que é um assunto muito, muito importante, que a gente precisa pensar mais, conversar mais, dialogar mais, mas principalmente, né, o que eu comecei dizendo, eu gostaria de terminar dizendo, acho que é importante que esses assuntos todos saiam da parte do falar e do pensar e passe para a parte da prática de todo mundo, e todo gestor público, né, e professor, e vereador, e prefeito, e todo mundo. Se todo mundo colocar na prática o que fala no discurso, com certeza a gente vai ter um país muito melhor. Eu queria, só para fechar e complementar essa fala de Rafa, dizer o seguinte: eu estou trabalhando hoje no Instituto de Pesquisa, o IPESP, e o que eu tenho visto no Instituto de Pesquisa é o que dizem as pesquisas que já foram feitas no passado pelo Datafolha, pelo IBOP. O grande problema da educação brasileira é que 85% da base da pirâmide estuda na escola pública. E quem toma decisões no Brasil está nos 15% do topo e resolve o problema dos seus filhos na escola privada. Quando você faz pesquisa com a clientela da escola pública, o que é que essas pessoas pedem? Eu estou trabalhando com pesquisa hoje, vendo isso no interior de Pernambuco, o que Datafolha já dizia. As pessoas querem merenda, transporte, fardamento, material didático e uma mão de cal na escola. Um mínimo de infraestrutura. A aprendizagem, que é a missão central da escola, as famílias não compreendem e não demandam dos governantes. Então, fazer política educacional é questão de compromisso moral do líder político. Porque demanda na opinião pública a gente não tem por isso. Por isso, tão importante que a FUG tenha colocado o tema da educação como um tema central. Porque nosso papel é o papel de ativistas pela educação. É o papel da sensibilização, da conscientização e da mobilização pela causa da educação. Muito obrigado pela presença. Walter. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É o aluno sem comer com kit de robótica na escola. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. O aluno sem comer com kit de robótica. É isso aí. Bota ele para usar a robótica, mas ele não se comer. Meu amigo, que bela fala que você fez. Parabéns. Meu amigo.